Olá, meu nome é José Geraldo, eu sou psicólogo por formação, mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal de Alagoas, doutor em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, sócio e facilitador da Empisa, Desenvolvimento de Ambientes de Aprendizagem. Estamos aqui hoje para, dentro do nosso Falando de Educação, conversarmos um pouquinho sobre as mídias digitais e o ser humano. Ao longo da história, muitos instrumentos que foram criados pelo homem, instrumentos culturais, como se refere Vygotsky, deram ao ser humano uma mudança na sua concepção de mundo, na sua forma de se relacionar com o mundo, de se relacionar com as outras pessoas. Mas, em particular, o surgimento do computador e, após ele, as mídias digitais de uma maneira geral, trazem uma nova concepção importante na vida das pessoas. Algumas pessoas costumam demonizar as mídias digitais e outras costumam endeusar. Conversaremos um pouco na tentativa de dar o seu devido lugar para essa ferramenta, para esse instrumento, para essa nova cultura que surge a partir desse instrumento, que é tão relevante nos dias de hoje. As mídias digitais nos trouxeram algumas coisas importantes, como, por exemplo, a ampliação nas conexões. Hoje você se conecta rapidamente e de forma muito eficiente, muito eficaz a qualquer lugar do mundo e a qualquer instituto ou instituição do mundo. Nós também tivemos uma ampliação de algumas vivências que são fundamentais na nossa vida e que seriam impensáveis sem as mídias digitais. Por exemplo, as pessoas, um grande quantitativo de pessoas não tem condições e possibilidades de se deslocar, por exemplo, para conhecer o Museu do Louvre. Mas é possível pela internet, utilizando as mídias digitais, ir ao museu, fazer uma visitação, fazer um passeio, assim como também conhecer qualquer lugar do mundo. É possível através, hoje, das mídias digitais. Além, obviamente, não podíamos deixar de falar nisso, do acesso à informação. Uma informação que antes estava concentrada no lugar físico e que para nós acessarmos tínhamos que ir até lá, fazer uma pesquisa trabalhosa. Hoje todas as informações estão rapidamente e em quantidade bem na ponta dos nossos dedos. Então, as mídias digitais trouxeram um elemento importante e se configuram como relevantes na história da humanidade. Mas eu gostaria que hoje a gente falasse um pouco também sobre algumas questões que a gente precisa tomar cuidado com relação ao uso das mídias digitais. O que é que pode nos trazer o uso inadequado ou desregrado ou mal utilizado das mídias digitais? Um elemento importante e que tem um impacto profundo, particularmente nas crianças e adolescentes, é que o uso das mídias digitais de forma excessiva e de forma inadequada, ela nos afasta do vivido. A minha geração, por exemplo, levava boa parte do seu tempo, da sua vida, vivendo experiências junto com outras pessoas, na rua, onde morava, na escola, em ambientes de clube, etc., que eram frequentados, e a gente tinha inúmeras vivências, a gente vivenciava as experiências. A mídia digital, ela nos afasta um pouco disso, nos afasta desse vivido, que é tão importante. Isso é tão relevante que, por exemplo, hoje nós fazemos acampamentos vivenciais com adolescentes e quando levamos esses adolescentes para o acampamento e que eles têm a oportunidade de construir objetos com as próprias mãos, fazendo o que a gente chama de pioneirias, eles têm uma alegria desconcertante realizando essas atividades. O fazer com as próprias mãos, o criar alguma coisa inteiramente, de maneira real, palpável, experiencial, é para eles um motivo de extrema alegria e de
construção extremamente importante. Então, esse afastamento do vivido que as mídias digitais nos trazem não são muito interessantes quando a gente tem um uso inadequado dessas mídias, né? Uma outra questão se refere a um mundo paralelo que se constrói. Muitas pessoas, não somente adolescentes e crianças, mas adultos de um modo geral, têm um problema muito grave com a vivência desse mundo paralelo, que não é um mundo real, que não diz respeito a ele próprio enquanto pessoa. Então cria um mundo paralelo onde dentro de uma fantasia ele assume uma personalidade que não é a sua própria personalidade, assume um modo de ser, um modo de se relacionar fabricado. Então cria-se um verdadeiro mundo paralelo e se a gente não toma cuidado, isso vai criando uma dissociação emocional na pessoa. Então essa é outra coisa da qual nós temos que ter um cuidado especial. Uma outra questão interessante que nós gostaríamos de ressaltar aqui é que esse mundo digital vai criando nas pessoas uma chamada cultura fast, ou cultura da velocidade, né? De que as coisas têm que acontecer de maneira rápida, de maneira tempestiva. Essa geração não está tendo mais paciência de esperar que as coisas aconteçam. Elas querem pular aquilo que não lhes agrada, querem ir logo para aquela parte que é mais agradável. Então está assistindo um filme, aquela cena que não está muito interessante, ele passa direto por aquela cena e às vezes perde até o contexto do filme, mas também outras coisas. Ele não quer mais ter a paciência, por exemplo, de ler o livro completo, ele quer ir pulando, quer um resumo do livro. Então essa cultura fast, essa cultura que nos leva a querer aligeirar as coisas, junto com esse afastamento do vivido, do qual a gente já falou, traz um prejuízo extremamente importante na emoção das pessoas e nas relações entre elas. Inclusive porque os relacionamentos também passam a sofrer influência desse mundo fast. E tudo se torna aligeirado. Obviamente que se a gente, ressaltando mais uma vez, se a gente não toma cuidado com isso, se a gente não tem precauções para que isso não aconteça. Outra questão também que para mim tem origem lá naquela época em que as crianças brincavam com um brinquedozinho digital chamado Tomaguchi, que se cria também uma cultura do restart, quer dizer, da reinicialização. As coisas dão a impressão de que elas podem ser recomeçadas. Então, se eu faço e não dá muito certo, eu posso começar e aquilo ali se perde o que já foi construído, o que já foi feito. E o mundo não é também assim. Claro, nós podemos recomeçar, mas esse recomeço implica em algo que já foi construído no momento anterior. Não é um zerar. A gente não zera o que aconteceu e começa tudo como se tivesse no primeiro momento, como se o que aconteceu anteriormente não existisse. E isso é algo também preocupante que a gente precisa resgatar nessa geração principalmente, porque isso traz problemas emocionais também nas relações. Uma outra coisa que também tem nos preocupado é a autoexposição pública que esses meios têm trazido, né? Então as pessoas se expõem excessivamente sem se dar conta das consequências dessa exposição exagerada, né? Então tudo é notificado na internet, tudo é divulgado, a vida privada deixa de ter uma importância, né? O resguardar os seus aspectos privados, os seus aspectos particulares, pessoais, meio que desaparece nesse processo, que também é uma coisa preocupante. E uma outra questão é que a gente está construindo comportamentos, a gente tem uma geração que constrói alguns comportamentos que meio que se aproximam do comportamento autista, o que tem levado, inclusive, a muitos diagnósticos equivocados.
Então, por exemplo, se o adolescente hoje está com o celular o tempo todo e ele está ali olhando para o celular e digitando e alguém fala com ele, ele não levanta os olhos, ele não olha no olho da pessoa, ele continua ali olhando para o celular, né? Que é um comportamento que é considerado típico do autista, ou pelo menos da maior parte dos autistas, que é não olhar no olho, né? Não conversar, não falar com a pessoa olhando para os olhos da pessoa. Só que nesse caso é um processo fabricado, né? Não é exatamente um sintoma, não é exatamente um sinal diagnóstico, mas é uma consequência do uso desmedido e desregrado do celular. Do mesmo jeito que também não escutar, então a pessoa chama e o cara está ali concentrado nas mídias digitais. Às vezes é mais fácil você pegar um outro celular e mandar uma mensagem de WhatsApp ou de Instagram para que ele responda do que você falar pessoalmente estando no mesmo ambiente. E dessa forma também, nós não vamos entrar em todos os detalhes nesse momento, mas há outras situações que podem levar a esse processo, né? O não escutar, o não responder ao ser chamado pelo nome, o não olhar na hora de conversar, o não se ligar nas tarefas que têm que ser feitas, ou seja, ficar extremamente distraído com relação às coisas que estão ao redor dele, porque estão ali concentrados no celular. E no momento que não estão, eles levam esse comportamento com eles para as outras situações. Então é outro cuidado que nós precisamos ter. E aí a pergunta que vem é: o que é que a gente pode fazer a respeito disso, né? Com relação aos pais, eu acho que é importante que, com relação aos seus filhos, né, adolescentes e crianças, que a gente estabeleça determinados parâmetros para o uso do celular, para o uso das mídias digitais, né? Que a gente tenha um acompanhamento, que a gente saiba o que está acontecendo. E que no momento de conversar, por exemplo, peça que ele naquele momento largue o celular, coloque o celular sobre a mesa, afaste seu olho do celular, olhe para a gente para poder conversar. É uma maneira de tentar evitar que esse processo se estabeleça dessa forma. Do mesmo jeito também ter momentos em que eles possam experimentar as coisas, possam ter experiências reais, que não sejam experiências no mundo digital, mas experiência do fazer, do contemplar uma paisagem, do fazer uma brincadeira, do ter um jogo de tabuleiro, por exemplo, que é interessantíssimo, porque no jogo de tabuleiro você está ali interagindo com as pessoas. Então, criar situações e momentos como esse. Quer dizer, não adianta também você apenas tirar o celular da criança ou do adolescente. Você precisa criar alternativas, e alternativas interessantes, agradáveis, que ele possa ter interesse por elas. Então, criar essas oportunidades, esses momentos em casa, no momento do jantar, da refeição, propor que seja um momento de conversa, que os celulares fiquem na mesa do lado. Ou seja, voltar-se para uma participação maior na vida dos filhos. E com relação a nós adultos, ter um policiamento maior. Veja, o celular não pode ter precedência sobre as pessoas. Ele não pode estar acima das pessoas. Se alguém fala comigo e alguém está do meu lado, essa pessoa precisa ter prioridade na minha interação com ela, ao invés do celular. O celular pode ser respondido depois. Eu posso, daqui a algum momento, mandar, ou então dizer, depois eu lhe respondo, nesse momento eu estou ocupado, e a gente dá prioridade para as pessoas que estão presencialmente ali do nosso lado. Porque senão daqui a pouco nós estaremos, na realidade isso já está acontecendo, no mesmo ambiente, conversando uns com os outros pelo celular. Então, já se verifica, por exemplo, já algumas pesquisas demonstrando que o vocabulário das pessoas está se reduzindo, que essa geração tem um vocabulário mais pobre, com um número menor de verbetes que a geração anterior. Então, apesar de todos os aspectos positivos que a mídia digital nos trouxe, e eu sou um fã, em contexto de carteirinha das mídias digitais, a gente precisa ter muito cuidado com esses outros aspectos que podem nos levar a uma desumanização das nossas relações, a uma desumanização da nossa existência enquanto ser humano.
Espero que isso possa ter contribuído para alguma reflexão. Estarei vendo vocês muito em breve em mais um momento do Falando de Educação. Até mais, muito obrigado.